Boa noite, meu nome é Eveline, eu faço parte do projeto Prosperity Business Jovens e vim contar para vocês um pouquinho do que faz parte o nosso projeto. Então, o nosso projeto é embasado na capacitação de todo aquele que se acha jovem. E jovem para a gente é aquele que começa do 0 aos 100 anos. Todo aquele que ainda não completou todo aquele que ainda não completou aquilo que ele foi feito, foi criado para realizar, em todos os aspectos da vida. Então, nós proporcionamos todas as quintas, primeiras e terceiras quintas do mês, 2 palestras neste local, começando o café às 19 horas, a palestra às 19h30, a primeira e a segunda às 20 horas. A primeira palestra é uma palestra técnica, que visa capacitação para o mercado de trabalho, e a segunda palestra visa uma capacitação pessoal, em todos os âmbitos, e mostrando para a gente qual realmente é a melhor forma de se viver a vida. Outro ponto que a gente queria esclarecer é que as nossas palestras, elas são vinculadas à faculdade FAEL, então as horas que as pessoas precisam para se capacitar, para formar, as horas complementares, elas também são disponibilizadas através da frequência nessa palestra. Então, 1 hora aqui vale 4 horas complementares para a carga horária de todos os estudantes. Então, caso alguém precise, é só chegar até o balcão no final da sala, deixar os seus dados, que a gente lança o documento e envia certinho para vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, vocês são todos muito bem-vindos, que vocês possam aprender junto com a gente e receber tudo aquilo que nós sabemos que Deus preparou para esse dia. Agora eu quero chamar o nosso primeiro palestrante, o Eduardo dos Santos. Ele trabalha ele é um empresário do ramo imobiliário com mais de 14 anos de prática. Eu acho que ele vai conseguir passar para a gente muito mais do que a gente imagina. O nosso tema da palestra hoje é estratégias de venda, como vender o seu trabalho, e nós começamos agora. Boa noite a todos, tudo bem? Então, pessoal, comecei a montar alguns tópicos e são muitos tópicos para falar sobre vendas, muitos, mas eu quero falar de um deles com vocês, que eu tenho certeza que vai fazer você vender milhões. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho de mim. Meu nome é Eduardo, eu tenho uma empresa de imóveis planejados, a SS Imóveis Planejados, com mais de 10 anos no mercado. Tenho 30 anos, sou casado com a Renata, tenho 2 filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 4 meses. E ao longo desses 10 anos de empresa, já temos mais de 70 funcionários e hoje nós vendemos mais ou menos por ano em torno de 15 milhões de reais por ano. E no meu primeiro ano como empresário no ramo de imóveis planejados, de imóveis, eu cheguei a vender 2 milhões de reais no primeiro ano. Hoje a gente vende em torno de 15 milhões por ano. Mas não quero falar um pouquinho para vocês como eu cheguei, antes de entrar na palestra de vendas, como eu cheguei a virar a ser um vendedor de imóveis. Um vendedor de imóveis. Antes disso, eu vendia peixe na rua, de porta em porta, peixe na rua. Antes disso, eu era balconista de uma farmácia, eu era caixa de uma farmácia. Com os meus 15, 16 anos, eu era caixa de farmácia. Pensa num cara infeliz. Pensa num cara que não tinha se achado ainda na vida. Totalmente frustrado, totalmente angustiado, entristecido, não sabia fazer nada, pessoal. Não sabia fazer nada. Nem esporte eu sabia. Não sabia nem jogar bola e nem futebol. No futebol,
No futebol, eu sempre era o último a ser escolhido na escola. E daí, quando não me escolhiam, eu ainda ficava para reserva. No vôlei, a mesma coisa. Geralmente, quando você está na escola, a pessoa que não sabe jogar bola, não sabe praticar esportes, no mínimo ela é inteligente. É o CDF da turma. Também não era. Gente, pensa num cara que tinha dias que eu ia dormir e eu chorava. Chorava. Falava, Deus. Começava a falar com Deus lá e me lamentava. Por que eu nasci? Às vezes tinha umas intrigas com a minha mãe. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Não me achava, gente. Não me achava. E quando eu trabalhava nessa farmácia, trabalhava bonitinho, engravatadinho, né? Saláriozinho e tal. Aí um dia, o meu avô sempre foi vendedor de peixe. A vida inteira dele ele vendeu peixe. Só que lá em Santa Catarina. E um dia ele trouxe uma equipe para Curitiba para vender peixe para ele aqui em Curitiba. E daí um dia eu estava de folga. Nessa farmácia eu trabalhava no domingo e às vezes eu pegava uma folga durante a semana. E eu tinha uma joguezinha. Quem lembra da joguezinha? Joguezinha que você só acelerava, cinquentinha, não passava de 50 por hora. E eu tinha uma joguezinha para ir trabalhar, ir e voltar, tal, aquela rotina, né, diária, ir e voltar, ô vida bandida. E daí eu peguei, tinha uma caixa de peixe sobrando, eu tinha alguns conhecidos, era um peixe bacana, gente, sabe aquele peixe que você compra no mercado? É o mesmo, aquele embaladinho, limpinho, tudo em filezinho. Eu peguei uma caixa de peixe, coloquei ali 20, 25 quilos de peixe, já embalados e tal. Quer saber do negócio? Eu vou vender peixe hoje. Perguntei para o meu vovô, quanto custa esse? Tanto. Quanto que eu posso vender? Tanto. Oh, eu vou ganhar R$4 num quilo de peixe? Se eu vender 1 quilo de peixe, eu ganho R$4? É. Gente, eu saí com 20 quilos de peixe. Eu vendi tudo aqueles peixes em meio-dia, pessoal. Meio-dia eu vendi todos os peixes. Em média, um pelo outro, tal, eu ganhei 50, R$60 no dia. Aí eu já fiz a conta na hora. Meu Deus, eu posso ganhar mais de R$1.000 por mês vendendo peixe. E eu gostei, sabe? Eu fiquei alegre. Quando você vende algo assim, e a pessoa compra, quem é vendedor, quem gosta de vender, você sente uma alegria contagiante, é gostoso. Sabe, eu me encontrei nas vendas. Não foi pelo dinheiro, não, eu quero vender peixe. Mas fazendo as contas, se eu ganhasse em torno de 50, R$60 por dia, eu ia ganhar quase 3 vezes mais do que eu ganhava na farmácia. No outro dia eu pedi a conta na farmácia, pessoal, e fui vender peixe. No outro dia eu ganhei. Essa é a minha história, começo da minha história. Eu fali depois no peixe, né? Porque eu vendia fiado, o pessoal não me pagava. E daí, até onde eu entrei numa loja de móveis para vender móveis. Eu queria ser vendedor. Eu me achei sendo vendedor. Eu me achei. Não, eu achei o que eu quero ser. Não, eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado, eu quero ser vendedor. Não importa, eu quero vender. Eu amei, não, eu quero ser vendedor. E aí eu queria vender móveis, me veio na minha cabeça, quero vender móveis. E daí tinha uma amiga minha que trabalhava, ela era gerente do Mercado Móveis. Quantas pessoas conhecem o Mercado Móveis? Mercado Móveis, ela era gerente. E ela me prometeu um emprego lá de vendedor no Mercado Móveis. E daí eu fiquei na espera. Nesse meio tempo de espera, esperando ela me arrumar um emprego, eu estava desempregado. Gente, você não sabe o que eu escutei do meu pai nesse meio tempo. Mas vamos pular essa parte. Desempregado, já não tinha mais nem um centavo, já não tinha mais nada. Até que um dia eu fui... meu pai comprou um estofado numa loja aqui, Móveis Aliança, não sei se vocês conhecem. Eu vou falar o nome da loja, porque eu não vou falar mal. Ali foi a minha faculdade. Móveis Aliança. Meu pai comprou um estofado lá, atrasaram lá um pouco o estofado, foi lá para reclamar e pegou e me chamou. Ei, filho, vamos comigo, pega um currículo teu aí e vamos comigo. Eu não sei porquê, mas eu peguei 2 currículos. E daí... eu fui colocar na experiência, né? Gente, o que eu coloco no meu currículo? Aí estava lá a caixa de farmácia, né? O único emprego que eu tinha, caixa de farmácia. E daí,
Tá, eu sou vendedor, será que eu boto? Vendedor, como é que era? Vendedor ambulante de pescados. Vendedor ambulante de pescados. E levei o currículo, levei 2, eu não sei porquê, eu só ia lá. Levei 2 currículos, vendedor ambulante de pescados. Chegamos até o vendedor, o vendedor pegou e levou a gente até o gerente. Aí o vendedor pegou e falou para o meu pai, esse aqui é o gerente, pode pedir para o teu filho dar o currículo para o gerente. E eu estava com 2, lembra? Aí eu peguei e dei um para o gerente. O gerente pegou esse currículo e colocou debaixo de 1 trilhão de papel. Nunca na vida dele ele ia achar aquele currículo de novo. Nem olhou, só pegou, colocou debaixo. Mas eu fiquei com mais um na mão. Fiquei com mais um. Engraçado que eu não ia em nenhum outro lugar depois. Mas eu fiquei com mais um na mão. E daí meu pai foi lá resolver o problema do estofado, tal, e isso, aquilo. E eu fiquei num sofá da frente da loja esperando. Quando eu vi 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e ninguém... Eu peguei e voltei lá para os fundos da loja para ver o que tinha acontecido, por que meu pai estava demorando tanto. A hora que eu vi, gente, o meu pai sentado na mesa do dono da loja, o seu Agi. Aí daqui a pouco eu olho para ele, ele me olha, ei filho, vem aqui, vem aqui. Aí cheguei assim, seu Agi, esse aqui que é meu filho, esse aqui que quer vender móveis na tua loja. Aí ele me cumprimentou, senta aí rapaz, senta aí. Então, no que você tem experiência? Eu falei, seu Agi, eu vendia peixe na rua, de porta em porta. Esse aí é os melhores vendedor que tem. Gostei de você. Você sabe fazer projeto no computador? Projeto, móveis planejados, a gente já tinha no computador, já na época que se fazia. Você fazer projeto no computador? Eu peguei e falei assim para ele, eu não sei, mas eu aprendo. Eu não sei, mas eu aprendo. Não é porque teu pai é meu amigo, não. Eu vou te dar 15 dias de experiência. Se você for bom, você fica. Seu Salvador, o nome do meu pai é Salvador, não é Jesus, tá? Seu Salvador, não é porque o senhor é meu amigo, não. Se ele não for bom, ele não fica. Se ele não for bom, ele não fica. Depois eu vim a saber, todos os clientes eram amigos dele. Ele atendia todo mundo no meio da loja. Pessoal, eu não tinha noção na loja que eu tinha entrado. Eu estava esperando entrar numa loja do Mercado Móveis, que na época tinha 100 lojas. E acabei entrando no Móveis Aliança. Eu não conhecia Móveis Aliança. Na época, isso era em 2006, 2007. Eu não conhecia a loja. Mas na época, essa loja, uma loja só, que é essa que tem aqui, ela vendia mais do que 100 lojas do Mercado Móveis. Os vendedores que tinha lá, pessoal, todos eram ex-gerente da Dissapel, ex-gerente da Colômbia, mas não era porque tinha sido mandado embora, porque eles tinham pedido a conta de ser gerente numa empresa como o Mercado Móveis, como essas que tem por aí, Casas Bahia, para ser vendedor na Aliança, porque o vendedor lá ganhava mais que o gerente. Então, olha onde Deus coloca a gente, né? Olha onde é que eu fui parar. Pessoal, meu primeiro salário, meu Deus do céu. Eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro, gente. Imagina um piá de 18 anos. 18 anos eu ganhei, eu acho que meu primeiro salário, R$4.000. Em 2006, 2007, eu acho que isso deve valer o quê? Uns R$10.000 hoje? Mais ou menos, uns R$10.000. No terceiro mês eu já tinha comprado um Golfeira para mim. E assim foi, pessoal. Esse é o começo da minha história. Eu fiquei quase 2 anos lá. Essa loja para mim foi uma faculdade. Agora vamos para a palestra. Pessoal, peguei e juntei alguns tópicos do que precisa um bom vendedor, um grande vendedor. Sem brincadeira nenhuma, tem mais de 10 tópicos aqui. Aí ontem, já estava programada uma reunião com os meus vendedores. Eu tenho lá em torno de 20, com os gerentes, 25 pessoas, minha equipe de vendas, 25 pessoas. Eu pensei, vou dar uma palestra para os meus vendedores primeiro, ver como é que fica, para daí depois eu vim aqui falar com vocês. Gente, sem brincadeira nenhuma, para falar de todos esses tópicos aqui, eu levei 2 horas. Eu falei 2 horas. Aí foi legal, o pessoal gostou. Você sabe quando a pessoa gosta, né? O pessoal gostou. Tá, mas como é que eu vou botar 2 horas em meia hora? Agora eu já perdi quanto tempo? 10 minutos? 15?
Perdi 15 minutos, como é que eu vou falar 2 horas em 15 minutos? Mas eu senti algo. Quantos aqui são cristãos? Antes de eu... A maioria. Então eu vou ser sair um pouquinho do natural, né? Eu senti algo da parte de Deus, e Ele me deu um tópico. E Ele falou para mim que se vocês pegarem esse tópico, pessoal, na questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês também estarão vendendo milhões. Gente, mas eu não sou vendedor, eu não vendo móveis. Pessoal, quase todas as coisas giram em torno da venda. Tudo é uma venda. Desde você conquistar a tua prometida, o teu prometido, você precisa vender. Você precisa convencer aquela pessoa que você está amando, que você está gostando, de que você é a melhor pessoa para ela. Assim como um doutor, um médico. O médico, ele precisa convencer o paciente dele que ele é a melhor pessoa para tratar dele. E assim o advogado, e assim todas as áreas. Então eu não sei o que você está fazendo, no que você está se capacitando, mas em algum momento da sua vida você vai precisar vender o teu trabalho, o teu serviço, o teu produto. O teu produto. E esse tópico que Deus me deu para falar com vocês é o amor. É o amor. Não o amor ao dinheiro. O amor naquilo que você faz. O amor naquilo que você quer fazer. Como eu falei para vocês, até os meus 16, 17 anos, eu não tinha me encontrado, eu não tinha me achado. Eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa... Até que eu conheci o amor. Em 2 sentidos, em Jesus, que primeiramente em Jesus, e depois nas vendas. Nas vendas. E hoje eu descobri, pessoal, que ao longo desses 16, 14 anos que eu trabalho com vendas, 10 anos de empresa, o que me fez chegar onde eu cheguei foi o amor naquilo que eu faço. O amor em vendas. Eu amo vender, eu amo o produto que eu trabalho, pessoal. Hoje eu tenho 80 mil seguidores lá no Facebook, mais de 10 mil seguidores no Instagram, e eu pego meu celular e eu vou na casa dos clientes e faço um vídeo do produto montado, já decoradinho assim, e começo a falar do produto. E os clientes chegam até a minha loja e falam: olha, faz 2 anos que eu acompanho vocês lá no Facebook, eu ainda não tinha loja, eu ainda não tinha meu apartamento, eu ainda não tinha minha casa, mas o meu sonho era comprar na loja de vocês quando eu conquistasse meu imóvel. E daí eu falei: mas por quê? Porque quando você começa a falar do teu produto, tem algo diferente aí. Você fala com amor, você sabe do que você está falando, você sabe. Então, por que o amor é muito importante nas vendas, pessoal? O amor é a base de tudo. O Senhor Jesus já falou, perguntaram para Ele quais são os 2 grandes mandamentos. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo sobre a ti mesmo. Através de tudo isso, você cumpre toda a lei. Mas da lei. Aí lá na frente, na graça, Ele vem e fala: não, amarás ao teu próximo não mais como a ti mesmo, mas como eu te amei. Como eu amei a igreja. Aqui nós pegamos a base para todas as coisas na nossa vida. O amor. O amor. Se você não amar o que você faz, você não vai se dar bem. Você precisa amar. Por quê? Pessoal, vou dar um exemplo. Quando você está gostando de alguém, está lá, né? Vamos falar de relacionamentos aqui, vocês jovens, né? A maioria jovens aí, está gostando de um carinha, a menina está gostando... Você começa a amar aquela pessoa, você sente uma paixão pelaquela pessoa. O amor faz com que você tenha conhecimento dessa pessoa. Entende? Se você quer ser médico, se você ama em querer ser médico, isso vai fazer com que você tenha o conhecimento, buscar o conhecimento para ser um médico. É a mesma coisa quando você ama uma pessoa. Você começa a pesquisar ela e começa a saber o que essa pessoa gosta, que filme que ela gosta. Será que ela gosta de flores? Será que ela gosta de chocolate?
Será que ela gosta? O que ela gosta? E você começa a pesquisar e ter o conhecimento dela, para na hora de você se apresentar perante ela, você falar as coisas certas, você dar o presente certo, para você conquistar ela. O amor. Eu, quando falo do meu produto, pessoal, você vai lá na minha loja, você vai comprar um estofado, você vai comprar um móvel planejado, eu falo do meu produto, eu explico sobre ele nos mínimos detalhes. Eu explico da onde veio o MDF, qual que é a camada que reveste de MDF por cima o BP. E o vendedor que eu vejo que não tem amor no que fala, o cliente pergunta para ele que material. Ah, MDF. Ele não explica o suficiente o produto que ele está vendendo. Ontem, um vendedor meu pegou e comprou um Voyaginho. Voyaginho 89. Voyaginho 89. E ele pegou e foi me mostrar esse Voyaginho. Gente, ele falou com tanto amor desse carro para mim. Olha, Eduardo, que legal. Olha, cara, os bancos recaram. Olha o alinhamento da lata desse carro. Olha o alinhamento. Olha, cara, os pneus zero. Olha o motor, cara. Olha. Ele falou tão bem daquele Voyage para mim, que eu queria comprar dele. Eu falei, cara, quanto você quer nesse Voyage aí? Sabe, quando você ama o que você faz, na hora que você vai apresentar para a pessoa aquilo que você faz, você fala com amor. Você fala com amor do produto. Você trata essa pessoa com amor. É o amor, pessoal. O amor. Quando eu comecei a vender peixe, eu ia explicar do filé de peixe, eu sabia tudo sobre peixe. Hoje eu não me lembro mais, mas eu sabia tudo sobre peixe. O amor na venda, o amor em vender o peixe me fez eu ir buscar o conhecimento do peixe. Só que muitos de nós temos feitos diferentes. Na hora de a gente buscar uma capacitação, na hora de a gente buscar uma formação, a gente não vai mais no que a gente gosta ou no que a gente ama. Nós vamos no que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro? Ser médico dá mais dinheiro? O que dá? Nutricionista ganha R$1.200 por mês. Não. E aí você vai pelo dinheiro. Pessoal, quando você entra dentro de uma empresa, entra em qualquer tipo de emprego ou vai pelo dinheiro, é enfadoso, é pesado, é pesado. Quando você não ama aquilo, quando você está fazendo só pelo dinheiro ou só pelo interesse, na hora de você buscar o conhecimento sobre aquilo, é pesado, não vai. Por que tem muitos advogados aí que até se formam, mas não passam na OAB? Por que tem muitos médicos que se formaram em medicina, mas hoje trabalham vendendo carro? Gente, eu conheço tantas pessoas formadas, não só com uma, com duas formações, que hoje fazem coisas que não tem nada a ver com a formação que ela tem. Por quê? Porque quando ela foi buscar uma formação, ela pensou mais no dinheiro do que em amar aquilo que ela queria fazer. E quando você faz com amor, pessoal, quando você faz com amor, você faz com carinho. Sabe, você está num relacionamento ali, começou o relacionamento com a namorada, marcou o encontro. Você chega 10 minutos antes, você faz a barba, você se arruma, você penteia o cabelo, você passa perfume, né? Tem algum esforço? Você faz algum esforço para fazer isso? Não, é natural. É natural. É natural. Então, o amor é a base. Seja lá o que você está fazendo, seja lá o que você faz, você precisa amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, na hora de você apresentar o produto, ou na hora de você falar sobre o que você faz, você não vai falar com amor. Você não vai conseguir atrair a atenção daquela pessoa para você. Se você não demonstrar amor no que você está falando, ou amor no que você está fazendo. Ah, não, então, mas Eduardo, já faz 3 anos que eu estou fazendo faculdade, então eu acho que eu não amo. Meu Deus, Eduardo, mas eu estou num emprego lá, que já faz 10 anos que eu estou nesse emprego, já faz 10 anos que eu tenho essa empresa, então eu acho que eu não amo. Não, você ama. Vamos dar o exemplo do relacionamento de novo.
né? Depois que você conquista, depois que você consegue casar, daqui a pouco você está peidando na frente, coisa que você não fazia, né? Daqui a pouco, já não se cuida mais, já nem toma banho, nem perfume passa mais. Sabe o que acontece, pessoal? Sabe o que acontece, pessoal? Não é que você não ama, você se acostumou. Você se acostumou com aquilo que você tem, com aquilo que você já conquistou. Você se acostumou. Você se acostumou com o seu emprego. Você se acostumou com a sua faculdade. Você se acostumou, seja lá na posição que você está hoje. Mas como eu faço para amar novamente? Como eu faço para amar novamente? Comece a se imaginar sem aquilo. Se imagine sem poder fazer essa faculdade. Hoje você está fazendo essa faculdade. Olhe, né? Você conseguiu passar, estudar, está pagando, está conseguindo, teu pai está pagando. Seja lá. Quantas pessoas querem fazer uma faculdade e não conseguem? Quanto você queria estar fazendo uma faculdade? Lembra qual era o desejo seu de fazer uma faculdade e hoje você está fazendo? Só que hoje você não está dando valor para isso que você está fazendo? Você se acostumou. Mas comece a se imaginar sem isso. Comece a se imaginar sem o emprego. Comece a se imaginar sem o cargo de gerência que você tem. Comece a se imaginar sem a empresa que você tem. Comece a se imaginar sem o namorado, sem a namorada que você tem, sem o marido, sem a esposa que você tem. Não espere perder aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu. Não espere perder. Porque dizem que a gente só começa a dar valor naquilo que a gente tem quando a gente perde. Então não espere perder. Então eu quero concluir falando para vocês que através do amor você vai adquirir o conhecimento. Através do amor você vai adquirir habilidade. Através do amor você vai adquirir a atitude, o otimismo. Através do amor você vai começar a ter mais foco. Através do amor você vai começar a ter objetivos. Vai começar a criar metas. Através do amor você vai ser mais persistente. Através do amor você vai ser mais entusiasmado. Através do amor você vai ter mais humildade. Você precisa de tudo isso para ser um grande vendedor. Mas se você não tiver o amor, não vai adiantar de nada disso. Mas se você tiver o amor, isso aqui, você começa a fazer naturalmente. Você começa a buscar a capacitação naturalmente. Você começa a ser otimista naturalmente. Você começa a ter entusiasmo naturalmente. Você começa a ter todos os benefícios que um grande vendedor precisa ter naturalmente. Agora, se você não tem amor, você sempre vai ser penoso, sempre vai ser enfadado, sempre vai ser pesado, sempre vai ser angustiante, sempre vai levar horas e horas, uma eternidade, para dar o horário de você ir embora para a sua casa. Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês levem um pouco disso para a vida de vocês. Eu garanto para vocês que daqui a algum tempo, através do amor, você estará vendendo milhões. Uau! Muito obrigada, Eduardo, por dividir com a gente tudo aquilo que a gente tem visto e vivido e que muitas vezes a gente não dá valor no dia a dia. Eu posso dividir um pouquinho contigo que eu sou médica, sou pediatra e neonatologista, e mais de 30% da minha turma hoje, formada há 6 anos, 7 anos, não atua mais no mercado de trabalho, no qual foi formado, porque realmente na hora de escolher a profissão, não escolheu pensando naquilo realmente para que foi chamado.
E muito obrigada. Eu queria saber se nós temos visitantes no dia de hoje, se possível que ele ficasse de pé, que as pessoas visitantes ficassem de pé, que nós entregaremos o link surpresa para eles. Alguém está na igreja pela primeira vez? Obrigado. Nós pedimos a gentileza de todos que vieram ao evento pela primeira vez, que procurem o balcão no final do evento para preencher esse papel e para trocar por um brinde. Nesse momento, eu tenho a grande honra de, como o Guilherme pediu para mim falar, um grande homem, muito grande homem. Temos o prazer de chamar o Tom Ross, que é um grande amigo, que é uma grande pessoa e é aquele que nos ensina a administrar e a liderar a todos, a todo momento, todos os dias. Obrigado. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de cada um, em especial vocês que estão visitando, porque, de repente, alguém convidou vocês, sei lá o que eu vou fazer nesse lugar, né? Talvez a motivação até são as horas curriculares aí, enfim. Mas queria agradecer a confiança. Não sei se você percebeu, você entrou em uma igreja, né? De repente é uma armadilha, né? Mas na verdade não. A gente só quer, de alguma forma, apoiar o projeto Prosperity Jovem, que tem como objetivo servir as pessoas, abençoar as pessoas. Então, por isso a gente monta essa parceria, abre espaço para que seja compartilhado vivência, conteúdo, compartilhar experiência de vida que seja relevante, seja transformacional, que gere resultado. Então, esse é um enfoque, né? E essa noite, então, o tema escolhido foi sobre potencialização de vendas, né? Capacitação de vendas. E eu agradeço você como um dos pastores dessa igreja pela tua presença, mas eu tenho uma formação empresarial também. Eu me formei na Universidade Positivo como administrador de empresas. Depois de algum tempo fiz teologia também, faculdade de teologia, e também fiz um mestrado numa universidade brasileira em parceria com uma universidade americana, norte-americana, em liderança, buscando aprender para que a gente possa servir melhor as pessoas, né? Para que a gente possa abençoar melhor as pessoas. E quando fala de vendas, quando fala de negócios, eu lembro que em algumas aulas em administração se colocava uma pergunta, né? Por que você vai ter um negócio? Qual é o objetivo do negócio? E sempre a resposta de todos era lucro, né? Lucro, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos fazer dinheiro, né? Qual carreira você vai seguir? Qual emprego? Qual linha de atuação profissional você está pensando em tocar a sua vida? E normalmente a pessoa pensava assim: eu vou nesta área, eu vou neste setor porque ele dá retorno, ele tem potencial de retorno financeiro. Eu não vou escolher uma outra área, por mais que eu goste, eu me identifique com ela, mas ela não dá resultado. Então eu não vou atuar nessa outra área. Então alguns escolhiam ser médicos, advogados, engenheiros, enfim, e escolhiam seus cursos e preteriam outros, por mais que, por afinidade, por características, habilidades naturais, até teriam capacidade para uma outra área, mas entendiam que não deveriam ir naquele caminho, porque não daria o resultado, o lucro desejado, esperado. E muitas vezes, então, nas nossas aulas, nós aprendíamos que o nosso alvo, o nosso foco era lucro. O problema é o seguinte, isso eu descobri depois com o tempo, na vivência e caminhando. Quando você tem um negócio com o final maior, objetivo maior, sendo lucro, você faz qualquer coisa
você negocia qualquer coisa. Você vende o pior produto pelo maior preço, porque o teu negócio é lucro. E aí, com o tempo, eu comecei a descobrir que existem valores mais excelentes, existem princípios mais sublimes, mais honrosos, mais dignos, e que dão mais resultado ainda do que só visar lucro. Descobri vivendo e atendendo clientes e atendendo as pessoas que é muito pobre, é muito medíocre, é muito pequeno eu ter um negócio que vise apenas me beneficiar, me dar resultado. É muito pequeno. Viver, trabalhar, acordar cedo, trabalhar durante o dia, fechar meu expediente com o objetivo de simplesmente ter um salário no final do mês, é muito pequeno. É muito limitado, é muito medíocre. Estou cursando uma universidade, estou fazendo um curso, e o meu objetivo é montar um planejamento, um projeto, algo que dê dinheiro, e esse é o meu objetivo, dinheiro. É muito pequeno. É muito pequeno. Quando a gente está fazendo a faculdade, não parece. Né? Eu lembro que quando estava na faculdade, algumas teorias, alguns ensinamentos, parecia tudo certo. Alguns questionamentos que os professores faziam e que fariam a gente refletir, eu já rejeitava, achava que era bobagem, porque o professor só sabia na teoria, não sabia na prática, enfim. Eu já trabalhava na área industrial quando estava cursando administração, então eu tinha aquela arrogância, né? O professor está ensinando aqui, mas eu já sei na prática, já lido no dia a dia com isso e tal. Depois eu tive que me humilhar e descobrir que eu não sabia nada e tinha que ter aberto o peito, ouvido, cérebro, tudo para aprender, ser mais humilde. Mas vamos aprendendo. Se não é pelo amor, como Eduardo falou, a gente aprende pela dor, né? E o que eu queria compartilhar com vocês é um valor de vida, é um valor de como tocar, né, pessoalmente a nossa vida, os nossos negócios, o nosso emprego, e se for o caso, as vendas, como eu potencializo? Como eu vou ter resultados melhores? Por que as pessoas vão comprar de mim? Por que elas vão comprar aquilo que eu quero oferecer? E aí, existem alguns paradigmas e alguns conceitos que talvez vão mexer um pouquinho na nossa forma de pensar. E eu quero usar para embasar o meu argumento o livro mais inquestionável que existe, né, o conteúdo mais sublime e divino que existe, que é a Palavra de Deus, que nos ensina a respeito de posicionamento, de postura, de como enxergar uma relação, seja uma relação pessoal, seja uma relação profissional, como conduzir de uma forma saudável, produtiva e que seja benéfica para todos os envolvidos. Eu queria ler um texto para você, se encontra na Palavra de Deus, em Filipenses 2:3. Olha o que Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos conhece, aquele que criou as regras do jogo, como Ele diz que nós devemos pensar. Ele diz assim: não façam por ambição, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por lucro. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Não, mas espera aí. Quando eu vou vender, eu tenho um produto aqui, eu preciso vender, eu preciso fechar minha meta, eu preciso ganhar essa comissão, eu preciso dar um jeito de vender. E, de repente, se for necessário, eu vou omitir alguma limitação do meu produto, do meu serviço. Ou eu vou aumentar e vou até mentir a respeito daquilo que eu estou oferecendo para a pessoa comprar. Na verdade, eu quero que ela me dê o seu dinheiro. Na verdade, eu quero que ela tenha. Eu não quero que ela tenha o que eu tenho. Eu entrego alguma coisa para ela, mas para que eu tenha o que ela tem, o dinheiro dela.
E eu não estou a considerando superior. Eu me acho melhor do que ela, por isso eu quero que ela tenha. Acho que o que ela tem devia estar nas minhas mãos, o dinheiro dela. O texto continua, versículo 3. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Vamos olhar do ponto de vista de vendas, negociação, conversa para compra e venda. Eu vou vender para alguém. De acordo com a Bíblia, eu devo considerar essa pessoa superior a mim. Se essa pessoa é superior a mim, nessa relação, eu quero servir essa pessoa. Se ela é superior, eu vou servir essa pessoa. E o texto continua dizendo que eu não devo buscar os meus interesses, simplesmente, mas preciso buscar os interesses dela também. Ou seja, numa relação de compra e venda saudável, eu preciso entender que nessa negociação, nessa conversa, eu não estou querendo empurrar um produto e um serviço para arrancar um dinheiro, mas eu estou querendo beneficiar alguém que vai me recompensar por isso. E ao ela me recompensar, como eu estou resolvendo uma situação, estou atendendo uma necessidade, a hora que essa necessidade for atendida, e como eu considero superior, eu vou atender da melhor forma possível, ela ficará tão surpresa que ela vai me pagar com alegria. E vai me pagar bem. Quando eu viso lucro, eu quero vender muito, quero vender de qualquer jeito. Muitas vezes eu espremo margens para conseguir vender mais, para conseguir ganhar do meu concorrente. E aí eu faço vendas onde o meu cliente nem fica tão satisfeito assim, eu nem ganho tanto assim. É uma relação meio medíocre. Depois ele me liga, eu não quero atender, porque eu sei que meu produto pode ter dado algum probleminha, e eu não quero resolver isso, porque a parte que me interessava eu já fiz, eu já vendi, já recebi o dinheiro. Mas o que eu descobri é que quando eu começo a oferecer o melhor produto, o melhor serviço, eu vou obter a melhor recompensa. Isso explica por que você às vezes entra, você vai em um restaurante popular, não nada contra, é questão de segmentação de mercado, mas às vezes você vai num restaurante popular, a comida é aceitável, o valor que se paga é aceitável, o cliente está mais ou menos satisfeito e o dono está mais ou menos pagando as contas. Mas aí você vai num outro restaurante, onde ele cuida de fazer a melhor apresentação do seu restaurante, coloca o melhor garçom para te servir, ele te oferece o cardápio com as melhores opções, ele te fornece a melhor qualidade de comida, o melhor atendimento, cobra bem por isso, você paga feliz e satisfeito. Você sai daquele restaurante com 200, 300, 400 a menos, dependendo de onde você for, mas você sai feliz. E o dono também está feliz. A margem de lucro do popular, de repente, foi 5%, 10%. Do outro foi 40%. Por quê? Porque o foco, na verdade, do maior, não está no dinheiro. Está em atender o cliente. Está em oferecer o melhor para o cliente. Ele considera o seu cliente superior a ele. E por isso ele oferece o melhor que ele pode. E o cliente, em recompensa, eu pago. E pago feliz. Vamos voltar àquele restaurante? É caro, mas é bom, né? Vamos. Vamos. Deixa eu contar uma história para você. E o que eu quero que você perceba é o seguinte, falando de vendas, juntando com o pensamento do Eduardo, a partir do momento que eu considero o meu cliente superior, e eu entendo que o meu produto, ele existe para atender a necessidade do meu cliente, e eu procuro que o meu produto, o meu serviço, tenha as qualidades necessárias para surpreender o meu cliente, porque ele é superior a mim. A hora que eu falo do meu produto, eu falo com amor. Existe uma palavra que no português ela tem uma conotação um pouco negativa,
né, mais pejorativa, mas não é. Eu falo com orgulho, né, no inglês o proud, né, aquela satisfação, aquele orgulho, aquele amor pelo produto, porque eu sei que o que eu estou oferecendo é muito bom, e ele é muito bom porque eu quero que ele atenda bem o cliente. Se você for na loja do Eduardo, não fazendo o merchan aqui, mas você percebe vendedores felizes oferecendo um produto de qualidade que eles sabem que vai atender o cliente num preço justo. E aí as pessoas se convencem por isso, porque é verdadeiro, é autêntico, né? Olha uma história que aparentemente não tem nada a ver com venda, mas eu quero colocar um enfoque nessa história que você vai poder entender um pouquinho de vendas. Lucas 7:11. Nós vamos ler até o versículo 15. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Diga, uma grande multidão. Agora, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Essa história extraordinária, nós não estamos falando nada menos do que uma história onde um morto ressuscita. E eu poderia dar todo o enfoque aqui, né? Porque é tão extraordinário isso. Uma pessoa morta, filho único de uma mãe viúva, ressuscitar e tal. Mas não é esse aspecto que eu quero comentar. O texto diz que Jesus ele estava vindo e entrou nessa cidade, estava entrando nessa cidade chamada Naim, e com ele uma grande multidão seguia. E o texto também diz que de dentro da cidade estava saindo o cortejo fúnebre desse jovem, e junto com a mulher, a mãe dele, estava também uma grande multidão. O que eu queria que você percebesse é o seguinte: essa multidão que estava caminhando com essa mulher é uma multidão que percebeu uma crise. Imagine o seguinte: uma mãe viúva já perdeu seu esposo algum tempo atrás. Agora ela tem um filho jovem. Culturalmente, naquele tempo, o homem era responsável pela provisão. Era o homem que trazia comida para casa, não era a mulher. A mulher não trazia recursos para casa, era o homem. Ou seja, essa mulher, quando estava ali sepultando o seu filho, ela estava sepultando a sua sobrevivência. Da onde que viriam os recursos nos próximos dias? Era o único filho, o único homem da casa. Era ele que trazia comida para casa, agora estava sepultando ele. Além disso, as mulheres aqui vão entender um pouquinho melhor. Essa mãe, quando o marido morreu e ficou o filho, ela não tinha mais muitos sonhos pessoais, objetivos pessoais, desejos pessoais. Todos os sonhos dela, planos, vontades, metas, estava tudo depositado na vida daquele filho. Ela imaginava o seu filho tendo êxito. Ela imaginava o seu filho casando. Ela imaginava a profissão que o seu filho teria. Ela queria tudo para o filho. E ela abriria a mão do que fosse necessário para que o seu filho tivesse sucesso. Mas nessa hora, está sepultando o seu filho, sepultando os seus sonhos, sepultando as suas metas, sepultando os seus objetivos, sepultando a vida dela. Era muito dramática a situação, por isso que se juntou uma multidão grande da cidade em torno desse cortejo fúnebre. Mas vamos entender, né? Não falando especificamente da morte nesse momento, mas crise. Se estabeleceu uma crise, um problema sem solução. Não tinha o que fazer. E essa crise fez com que as pessoas, então, rodeassem essa mulher e acompanhassem essa mulher e contemplassem a dor dessa mulher. Situação muito difícil. E provavelmente essas pessoas que rodeavam essa mulher estendiam um lenço para que ela enxugasse as lágrimas. Essas pessoas diziam, meus pêsames. Essas pessoas lamentavam, os comentavam um com o outro. Puxa, o que vai ser dessa mulher agora? Como que ela vai resolver a vida dela? Imagina depois, semana que vem, o mês que vem, será que ela vai sobreviver? O que ela vai fazer? Daqui a pouco não vai ter como se manter em casa. Situação difícil, e falando e não tem jeito, e complicado. Alguns colocavam a mão no ombro dela
e diziam: olha, eu sinto muito, eu vou acompanhar a senhora nesse momento, e vamos chorar junto, e estamos aqui para te fazer companhia, e a gente vai junto com você até a hora que você colocar o teu filho, teus sonhos, tua sobrevivência, tua provisão, 7 palmos abaixo da terra. Uma multidão. Só que, por outro lado, o texto fala de uma segunda multidão que vem com Jesus. Jesus estava, antes desse texto aqui, se você ler o versículo anterior, ele estava em Cafarnaum. Era uma cidade a 30 quilômetros, 32 quilômetros de distância de Naim. E Jesus resolveu sair de Cafarnaum em direção a Naim. E uma grande multidão seguiu a Jesus. Por que pessoas, uma grande multidão, quando fala multidão na Bíblia, você não precisa saber disso, mas eu preciso, né, para poder te ensinar. Quando fala uma grande multidão na Bíblia, você pode considerar de 500 pessoas para mais. Ok? Não vou explicar tudo por quê, mas são mais de 500 pessoas. São centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas, que resolveram sair de uma cidade e caminhar, gastar sandália, sola de sandália, e ir atrás de Jesus. Por que essas pessoas foram atrás de Jesus? Por que essa multidão caminhou com Jesus? Sabe por quê? Porque você conhece, né, já ouviu falar de Jesus. Ele operava sinais, milagres, maravilhas. Cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos se levantavam, leprosos eram curados. Milagres. O que era impossível, parecia impossível, quando Jesus chegava, não era mais impossível. E aí, essa multidão, ela foi se juntando e somando e aumentando, porque as pessoas queriam ver aquilo que Jesus fazia. Possivelmente, alguns daquela multidão, inclusive, eram ex-cegos, ex-surdos, ex-paralíticos. Você vai ver que em alguns encontros de Jesus, fazendo alguns milagres, as pessoas que eram tocadas por ele, deixavam tudo e seguiam, e começavam a fazer parte dessa multidão. Agora, um diálogo, só um dos que deveria existir dentro daquela multidão é o seguinte: ei, nós já vimos Jesus curar o cego. Nós já vimos ele curar o surdo. Nós já vimos ele curar o leproso. Nós já vimos ele levantar o paralítico. Qual vai ser o próximo milagre? O que será que nós vamos ver agora? E aí eu não sei se você percebe, consegue entender isso, mas mergulhando um pouquinho na história, esse pessoal começa a se aproximar da cidade e olha que está saindo da cidade um cortejo fúnebre. Raciocínio imediato. Eu já vi o cego ver, eu já vi o surdo ouvir, eu já vi o paralítico levantar, eu já vi o leproso ser curado, agora eu vou ver o morto ressuscitar. Eu sei com quem eu estou andando, eu sei que Jesus tem poder para fazer um monte de coisa. E aí que vem. Agora vamos para a venda. Eu estou caminhando com alguém que eu sei que pode beneficiar, ajudar, resolver os problemas, atender as necessidades. Essa multidão que estava com Jesus certamente saiu correndo e foi em direção à multidão que estava no cortejo fúnebre. E eles começaram a falar. E eles começaram a vender. Eles começaram a dizer: ei, vocês não precisam mais chorar. Sabe, nós estamos aqui com alguém que pode transformar essa situação. Nós estamos com alguém que pode transformar qualquer coisa. Não existe nada impossível. Aliás, todo o problema que apareceu para ele até hoje, nós só vimos ele resolver. Aquilo que parecia impossível, não foi impossível para ele. Cegos estão aqui, estão enxergando. Talvez um deles tinha sido um ex-cego e disse: eu era cego, mas agora eu vejo. O outro: eu era surdo, mas agora eu ouço. Eu era mudo, mas agora eu estou falando com você porque Jesus transformou minha vida. Ei, quer saber? Aconteceu essa morte na vida desse jovem no melhor momento, porque se fosse ontem, a gente não ia ter passado ainda. Se ele morresse amanhã, a gente já ia ter passado. Mas, na verdade, aconteceu na hora certa, porque estamos aqui com aquele que pode resolver esse problema. Não sei se você percebe, mas isso é venda. Você se aproximar de alguém, perceber a necessidade dessa pessoa e compartilhar com ela que você tem a solução para ela, isso é venda. E quando essas pessoas, então, se aproximaram das outras, de repente se criou um ambiente
Mas quem é esse Jesus? Que produto é esse? Que serviço é esse? Quem eu quero? Eu quero esse produto, eu quero isso que você está falando, eu preciso disso, isso vai resolver o problema, eu quero. E aí Jesus chega, se aproxima da mulher e diz para ela: você não precisa mais chorar, não chores mais. Ele toca aquele caixão, as pessoas param, Jesus conversa com aquele jovem, diz para ele se levantar, aquele jovem levanta, começa a conversar. E aí aquilo que foi proposto, aquilo que a multidão conversou, explanou, compartilhou, se materializou e o problema foi resolvido. A necessidade foi atendida. Mas alguém chegou antes compartilhando. Alguém chegou antes compartilhando. O ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte, usando para uma referência de vendas esse texto. Quando eu vou vender, ou eu posso ter uma situação que concorda com a crise, com o problema, com a dificuldade, e eu estendo o lenço, e eu digo meus pêsames, e eu acompanho a crise, mas eu não mudo história nenhuma. Ou eu tenho um produto, eu tenho um serviço que vai atender a necessidade. E aí, apesar de existir crise, eu consigo chegar na pessoa, eu consigo apresentar para ela o meu produto, o meu serviço, porque eu a considero superior, porque eu quero resolver a necessidade dela, eu quero atender aquilo que ela precisa. E ela vai dizer: você tem. Como nós aprendemos hoje, eu amo isso que eu estou oferecendo, e eu sei que a pessoa vai ser beneficiada ao consumir aquilo que eu estou oferecendo a ela. Vender não se trata de dinheiro. Vender se trata de atender a necessidade das pessoas. Se você entende isso, você vai vender. Se você tem essa motivação, sua motivação principal não é o lucro, se a sua principal motivação é resolver o problema das pessoas, atender às necessidades das pessoas, elas vão recompensar, e com alegria. Aí você não vai ser o tipo de vendedor que vende só uma vez, mas você vai ter clientes que vão querer sempre comprar de você de novo, porque eles sabem que você tem a solução. Eles sabem que, se você não tiver, você vai indicar aquele que tem, porque você quer o melhor para ela e não o melhor para você. Consegue entender isso? Eu sei que é uma perspectiva um pouco diferente, mas, na vivência, eu descobri que essa é a forma mais honrosa de se negociar. E essa é a forma que as pessoas melhor recompensam a negociação. Quando nós entramos num relacionamento, numa negociação, num discutir de produto, serviço, valores, e eu tenho o objetivo de resolver o seu problema. Eu tenho o objetivo de atender a sua necessidade. E o que eu mais quero é que você saia ganhando nesse processo. E aí é mais leve, aí é mais gostoso. Aí existe amor na relação, no seu negócio e com o seu cliente. Para terminar, deixa eu colocar um outro enfoque que toca um pouquinho mais fundo dentro agora de cada um de nós. Agora bem pessoal, bem íntimo assim. Aproveitando ainda essa história. A gente vê a situação daquela mulher aos olhos de todos, de toda aquela multidão que se juntou da cidade em volta dela. Aquela mulher não tinha mais jeito. Provavelmente aquela mulher em poucos dias se tornaria ou uma prostituta, que era a forma que as mulheres sem marido, sem companhia, tinham de se sustentar, ou seria uma andarilha, viveria nas ruas, mendigando, pedindo ajuda. Não tinha solução. Na verdade, se nós perguntássemos para aquela mulher, ela ia dizer: quer saber uma coisa? Eu nem quero continuar vivendo. Se eu pudesse fazer uma coisa, tem como trocar? Tem como eu ir para esse caixão e meu filho continuar vivendo? Eu prefiro. Naquele cenário, se estabeleceu a seguinte situação. O destino dessa mulher, a rota dessa mulher, é trágica e não tem solução. Às vezes, a gente não está na situação daquela mulher, nesse cenário, naquele contexto, naquela cultura. Mas a minha vida hoje, eu olho e não vejo solução em algumas áreas.
Na minha vida hoje eu olho e não sei o que fazer. Na minha vida hoje eu olho e acho que as pessoas olham para mim e olham com dó talvez. Ou eu escondo de todo mundo aquilo que eu estou vivendo e não tem mais esperança. Essa história, o bacana dela, é que quando Jesus entra em cena, não existe impossível. Quando Jesus entra em cena, eu posso ter dito que não tem mais jeito para mim. Mas Jesus, ele diz, tem jeito. Eu posso dizer que é tarde demais. Morreu, não tem mais o que fazer. Mas Jesus diz, não é tarde demais. E para fechar essa reunião, eu só queria te dar a oportunidade de você permitir que Jesus, ele tenha esse contato com você, o mesmo contato que Jesus teve com aquele jovem. E de repente hoje você veio numa conversa, num bate-papo para ouvir falar de vendas, mas talvez algo até mais importante aconteça na sua vida hoje, que é você deixar Jesus entrar na tua vida, entrar nessas áreas que parecem que não tem mais jeito, e você sabe hoje, você entendeu hoje, que Ele tem poder para mudar até aquilo que morreu, pode voltar a ter vida. Até os teus sonhos, até os seus objetivos, aquilo que você enterrou. Hoje, se você deixar Jesus entrar na sua vida, Ele resgata, Ele ressuscita, Ele traz vida de novo para você. Eu quero fazer uma oração para a gente terminar. Essa é uma oração que eu vou pedir até, se você puder, se sentir à vontade, você repetir essa oração. E essa oração é uma oração onde você vai, então, convidar Jesus para entrar na sua vida. É você e Deus nesse momento, você e Ele. E se você sentir liberdade, fecha os teus olhos, coloca teu pensamento em Deus e convide Ele para tocar a sua vida, entrar na sua vida nesse momento. Saiba que a sua história vai ter um novo destino, se você assim permitir que Ele entre na sua vida. Se você sentir liberdade, diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Hoje eu entendi que o Senhor me ama e o Senhor tem poder para mudar toda a minha história. Por isso, nesta hora, eu te convido, entra na minha vida, venha ser, a partir de hoje, o meu Salvador, o meu Senhor. Eu te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu perdoo a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Eu renuncio agora a Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Eu quebro agora, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, entra na minha vida, me dá da sua paz, me dá da sua alegria e conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Muito obrigado, porque hoje, a partir de hoje, eu posso viver uma nova história. Amém. Amém. Ainda com os olhos fechados, existe alguém que fez essa oração convidando Jesus para entrar na sua vida pela primeira vez? Você nunca tinha feito uma oração desse tipo antes? Faça só um sinal com a sua mão enquanto estão todos de olhos fechados, só para a gente saber, existe alguém que convidou Jesus para entrar na sua vida, entrar na sua história? Você recebeu a Ele agora e vai viver uma nova vida? Amém. Amém. Pode abrir seus olhos. Amém. Queridos, mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um, a confiança de cada um. Espero que, em algum aspecto, essa noite tenha sido proveitosa, tenha tido algum valor que você possa absorver para a sua vida. Agradecer pelo convite, oportunidade de compartilhar com vocês. Eu vou pedir a atenção de vocês para os telões.
a gente vai passar os avisos. E, para finalizar, eu queria só ressaltar um último tema, que seria como você quer ser lembrado pelo seu cliente. Nós aprendemos hoje que existem diversas formas, que existem diversos perfis de clientes, mas como você realmente quer ser lembrado? Isso que vai fazer ele falar do seu negócio, do seu produto, vai fazer ele indicar para outra pessoa. Então, nós temos a possibilidade todos os dias de fazer diferente e de realmente passar para todos que chegam a nós, de uma forma diferente, aquilo que a gente realmente ama fazer. E se você acha ainda que uma faculdade, um ensino superior vai te fazer feliz, eu digo, não vai. Entender para que realmente você foi chamado e se capacitar nessa área vai realmente trazer a felicidade e a plenitude naquilo tudo que Deus planejou para que você viesse realizar nessa terra. Então, nós agradecemos a presença de todos. Tenha uma boa noite.